Hoje, em Rompendo o Silêncio, é uma daquelas que consegue fazer 100 coisas e resolver 1000? Os nossos especialistas explicam. já vamos começar. Boa tarde a todos que nos assistem nesse instante. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rompendo o Silêncio. Boa tarde, Cíntia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Sara. E o tema de hoje tá ou não tá interessante? Muito interessante. Tá muitíssimo interessante. Falaremos sobre a mulher multitarefa. E aí, você, mulher, se identifica com o tema de hoje? Eu creio que sim, viu? Porque a maioria das mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, hoje falaremos por que a mulher tem essa capacidade de conseguir ir para o trabalho pela manhã, às vezes fazem academia, estudam pela tarde, pela noite, tem suas famílias também para cuidar. Não é, Cíntia? É um assunto bem atual, né? Que engloba todas as mulheres e hoje em dia, né? Na atualidade, no decorrer do tempo, do seu dia, você é aquela mulher que faz tudo. Cuida dos filhos, trabalha, tem responsabilidades em casa, tem responsabilidades com o marido e assim... No final do dia, realmente está tirando proveito de tudo isso? Ou será que fica alguma coisa pendente, alguma coisa a desejar? Como é que ela se sente quando realmente não consegue cumprir todas as suas tarefas? Tudo isso vamos estar vendo hoje, vamos estar sabendo, juntamente com os nossos convidados, né, Sara? Especialistas no assunto, também temos um game, uma dinâmica entre um homem e uma mulher. O programa hoje está recheado de coisas legais, coisas bacanas e coisas assim que irá adicionar na sua vida. Vamos assistir então a primeira matéria e já voltamos. O ritmo de vida atual levou as mulheres a realizarem várias tarefas simultaneamente a fim de otimizar o tempo e a satisfazer as suas necessidades. As mulheres podem falar ao telefone, cozinhar e tomar conta das crianças enquanto a roupa está na máquina de lavar. Devido a estas competências, este tem sido um tema de muito debate e investigação. Um estudo de 949 homens e mulheres saudáveis com idades compreendidas entre os 22 e os 30 anos descobriu que existem mais ligações entre a parte da frente do cérebro, o centro de coordenação da ação e a parte de trás do cérebro. Esta conectividade sugere que o cérebro dos homens são estruturados para favorecer as trocas entre os centros de percepção e de ação. Nas mulheres, por outro lado, estas ligações ligam o hemisfério direito, onde se encontra a capacidade de análise e informação, e o hemisfério esquerdo, onde se encontra o centro da intuição. De acordo com esta investigação, que foi publicada nas Atas Académicas Americana das Ciências, ela indica que os homens têm uma maior aptidão para aprender e executar apenas uma tarefa. As mulheres, por outro lado, possuem uma maior memória e inteligência social que lhes permite realizar várias tarefas ao mesmo tempo. A multitarefa permite-nos ser mais rápidas e mais eficientes no nosso trabalho. Isto significa um melhor desempenho e uma coordenação mais fácil entre o trabalho e a vida pessoal. Permite-nos assumir grandes volumes de trabalho importante graças a um aumento do desempenho sem sacrificar a qualidade. Também poupa tempo, o que se traduz em desempenho económico. As vantagens no ambiente de trabalho são inegáveis, mas ao mesmo tempo devemos ter em conta que realizar várias tarefas deve ser compatível com um equilíbrio mínimo, porque a concentração em querer fazer demasiado ao mesmo tempo pode levar ao esgotamento de tal forma que pode causar problemas de saúde física e mental, tais como a ansiedade, stress, um sistema imunitário fraco e a fadiga crónica. A psicologia
psicóloga Letícia Garcia, da Clínica de Assistência a Pacientes da Sociedade Psicanalítica do México, salienta que o comportamento de uma mulher multitarefa não só põe em risco a sua qualidade de vida, uma vez que se envolve num número infinito de atividades e questões pendentes, como também pode prejudicar a sua relação com o seu parceiro e filhos. Bom, na matéria que acabamos de assistir já mostrou aí pra gente bastante coisa, né? Sobre a capacidade da mulher fazer, assim, várias tarefas ao mesmo tempo. E temos também aqui com a gente, nessa tarde, a Lívia Ciassi, que é neurocientista, e ela irá responder umas perguntinhas que irá abrir aí mais um entendimento das nossas ouvintes. Boa tarde, Lívia, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Vamos comentar sobre o assunto. Então, sim, já temos a primeira matéria. Explica aí pra gente o que é ser uma pessoa multitarefas. Bom, os seres humanos não são multitarefas. Esse é o primeiro ponto. Nós temos como habilidade cognitiva a memória de trabalho, que é um tipo de memória imediata que nós usamos para conseguir lidar com as informações do momento e usá-las relacionando com memória, relacionando com resolução de problemas e atuar no ambiente nesse momento. Então, a memória de trabalho é como se fosse um quadro negro que eu escrevo e eu utilizo ali aquelas informações para lidar com o problema. Terminei aquela tarefa, eu apago ele e começo outra. Ele não gera resíduos, não é uma memória que vai guardar informações, é uma memória de uso imediato. E ela é ilimitada. Então, a gente consegue manipular nessa memória de trabalho uma quantidade limitada de informação. Então, a capacidade multitarefa de fazer várias coisas ao mesmo tempo depende do quanto eu estou usando da memória de trabalho. Se eu chegar no limite dela de informações, aí eu vou comprometer seriamente a qualidade do que eu estiver fazendo. Porque a atenção, que é outra habilidade cognitiva que faz com que eu selecione informações para a memória de trabalho, ela é mais limitada ainda, né? A nossa atenção, ela é sempre como se fosse uma lanterna. Nós direcionamos a luz para um foco só. O que nós fazemos é alternar a atenção, mudá-la de lugar e analisar essas informações sequencialmente. Então, a atenção, imagina uma estrada escura que você tem uma lanterna apenas. Você vai ter que movimentar essa luz para conseguir ter uma noção geral daquele ambiente. A nossa atenção é assim. Então, quanto mais rápido eu mudar ela de foco, pior eu vou processar aquela informação. Então, quanto mais tarefas eu tento fazer simultaneamente, pior a qualidade delas. Mesmo que eu selecione apenas 2 ou 3, eu estou aqui ouvindo algo, escrevendo outra coisa, dirigindo, ouvindo música e conversando ao mesmo tempo. Se essas tarefas não forem competitivas pela mesma região do cérebro, ok, eu vou fazê-las normalmente. Por exemplo, uma atividade mecânica, andar de bicicleta, dirigir um carro que eu já aprendi, essa atividade procedimental, ela não vai ser atrapalhada por uma conversa ao mesmo tempo, porque são áreas diferentes que eu estou usando naquele momento. Agora, se eu tentar assistir um filme e escrever ao mesmo tempo, são 2 regiões muito próximas, 2 tarefas muito próximas, e aí eu vou gerar competição no cérebro e ele vai perder bastante qualidade, porque ele vai ter que alternar de uma atividade para outra. Então, no geral, seres humanos não foram feitos para fazer muita coisa ao mesmo tempo. A gente faz ao mesmo tempo aquilo que a nossa memória de trabalho permite. E tentar forçar além disso vai gerar prejuízos independente do sexo, né? Se for homem ou se for mulher. Acho que eu respondi? Ou ficou alguma... Não, ficou claríssima a sua resposta. Temos outra pergunta. Será que a nossa natureza de poder ser mãe tem algo a ver com ser multipapéis? No caso da mulher, né? Essa pergunta é muito interessante. E hoje nós entendemos um pouco mais sobre o cérebro, ainda estamos longe de aprender tudo. A neurociência se esforça cada dia mais. Até interessante o estudo citado ali na matéria. Mas
quando nós olhamos esse tipo de estudo, ou olhamos pessoas adultas fazendo atividades, ou medindo tempo, eu estou olhando o final, né? Aquela pessoa já formou aqueles circuitos para fazer tal atividade. Mas quando nós olhamos cérebros de mulheres e de homens, eles não têm diferenças anatômicas quando crianças. Então, toda essa habilidade que é dada para a mulher sendo superior ao homem, no caso das multitarefas, ou de divisão de atenção, né, ter a ver com maternidade ou não, tudo isso são expectativas que nós criamos já nas mulheres quando elas nascem. Então, quando as meninas nascem, já tem todo um contexto que coloca nela uma expectativa de que ela tem que ser boa naquilo. E a expectativa muda totalmente. Nós temos muitos estudos em área de educação que provam o quanto a expectativa do professor sobre os alunos muda o desempenho deles. Então, quando nasce um menino e uma menina, e as expectativas sobre os dois são diferentes, nós já começamos ali a moldar habilidades diferentes. Então, mulheres, meninos e meninas têm a mesma capacidade intelectual, de neurônios e de massa para trabalhar com números. Mas por que na vida adulta temos mais homens trabalhando na área de exatas do que mulheres? Porque cria-se uma expectativa de que eles são mais racionais. Porque tem mais mulheres atuando em área de educação, sociologia, humanas. Porque cria-se uma expectativa que mulheres são mais emotivas. Isso surgiu faz tempo. Lá em 1860, o Paul Broca, que foi um pesquisador que descobriu a área da linguagem, ele analisou um paciente que tinha perdido essa área da linguagem por uma lesão. E aí que se descobriu que a área da linguagem, a área de Broca, estava de um lado só do cérebro. Só que naquela época, 1860, sabia-se muito pouco sobre o cérebro, sobre as regiões anatômicas. Então, a partir daquela descoberta dele de que essa área era unilateral, criou-se um monte de outras suposições de lateralidade de regiões. E aí esse mito de que o lado esquerdo é assim, o lado direito é de outro jeito, o lado da criatividade é o esquerdo, o lado da racionalidade é o direito. Esses mitos foram criados lá nessa época de suposições e até hoje nós repetimos. Mas, na verdade, ser intuitivo, ser emocional envolve os dois lados. Ser matemático, fazer um raciocínio lógico também envolve os dois lados, né? Os dois hemisférios trabalham juntos. Então, se os dois trabalham juntos, não há essa diferenciação de mulheres usarem mais de um lado do que o outro. Todo mundo, mulher ou homem, usa os dois lados. Tem que usar. E aí o que muda nos dois é exatamente a expectativa social sobre as pessoas, sobre o sexo. E a expectativa vai moldar habilidades porque a mulher treina mais aquilo. Desde pequenininha ela vai brincar de casinha, vai brincar de cuidar do bebezinho, e o menino não. O menino, imagina, numa casa tradicional, o menino vê o pai ajudando pouco nas tarefas de casa. E aí ele repete aquele comportamento. A menina não, a menina vê a mãe fazendo tudo. Então ela já treina aquela habilidade desde sempre e o menino deixa de treinar aquela habilidade. Então ele vai ficar um pouquinho mais lento do que ela. Mas isso vai depender de contextos, né? Meninos criados em outros contextos vão ter tantas habilidades multitarefas quanto as mulheres. E vice-versa. Eu tenho uma pergunta, tudo bem? Tudo? Assim, por que é mais fácil para as mulheres mudar a atenção de uma tarefa para a outra? Você estava falando aí esse termo de expectativa, né? Então é tudo o que já foi programado, já foi ensinado para a menina desde a sua infância e isso vai refletir no futuro dela e assim dando a ela mais habilidade. E como também muda se o menino fosse criado de uma forma diferente como as meninas. E você teria mais alguma coisa para falar sobre esse assunto? Por que as mulheres conseguem mudar de uma tarefa para outra em piscar de olhos? Exatamente pelo treino. Apesar da criação e do ambiente ter um fator muito forte nisso, o cérebro ele permanece plástico, então ele continua se aperfeiçoando à medida que nós treinamos habilidades. Um músico, né? Imagine um músico que treina violino. Se eu analisar o cérebro dele, aquela região motora, né? Aquela região que ele usa para os movimentos finos e para análise do som, vai ser uma região muito mais conectada, vai ser uma região com conexões muito mais eficazes e mais robustas, porque ele treinou aquilo ao longo do tempo. Então, a plasticidade do cérebro permite isso. Então, as mulheres vão conseguir alternar mais rapidamente a atenção de foco, sem perder tanta qualidade, porque ela treinou isso muito mais vezes.
né, do que os homens ali na mesma faixa etária, exatamente pelo contexto que eles estavam. E isso serve, inclusive, para nós hoje, né? O aprendizado depende dessa plasticidade. Se eu quero melhorar uma habilidade minha, treinar, repetir, refazer, analisar o resultado daquilo que eu fiz, tudo isso vai modificando essas conexões e aperfeiçoando habilidades. E eu vou ganhando mais rapidez com isso. Lívia, e mais uma. Devemos nós, mulheres, aprender a ser humildes e admitir que às vezes não podemos com tudo? Sim, sim. Nós temos o bichinho da centralização, né? A gente gosta de centralizar ou de organizar e liderar ali uma série de ambientes, seja em casa, seja no trabalho. Então, controlar isso um pouquinho também é bom, delegar um pouco mais de tarefas, talvez dar a oportunidade daquelas pessoas próximas, tanto os filhos, quanto colegas, ou quanto o próprio parceiro, homem, eles também praticarem esse cuidado, esse olhar para o ambiente. A mulher treina desde cedo esse olhar mais amplo, né? Ela verifica ali o que está na mesa, o que falta na geladeira, né? O e-mail do trabalho que faltou, ela pensa tudo ao mesmo tempo. E ela consegue separar isso em caixinhas. Então, permitir que as pessoas em volta também desenvolvam isso é importante, não centralizar tudo. Às vezes deixar ali, né, os filhos se virarem, jogar um pouco da responsabilidade da casa para todos que moram nela, isso é importante. Sim. É um aprendizado. Você tem uma pergunta? Muitos acreditam que o objetivo da mulher é ser alguém que cumpre diversos papéis na sociedade. Isso deve ser assim? Deve ser se ela quiser, né? Tem mulheres que se sentem satisfeitas em dominarem muitos lugares, né? Estar em casa, ser mãe, ter família, também estar no trabalho. Outras preferem só o lado mais familiar, outras preferem só o lado mais profissional. Isso depende muito. Eu acho que estamos numa transição de entender mais o cérebro e, ao mesmo tempo, discutir mais posturas sociais. É uma coisa que eu critico bastante, a questão das cores da criança. Nasceu uma criança, menino é azul, menino é rosa. Por quê? O que isso vai levar? Por que a gente já começa a moldar ali logo cedo? O presente do menino é um carrinho, o presente da menina é uma boneca. Acho que o presente tem que ser o que eles tiveram a fim de brincar. Homem também cozinha, por que não pode ter panelinha? Então, deixar esse ambiente menos influenciado pelos adultos pode gerar jovens mais livres para escolher a sua posição social. Acho que é uma transição, vai demorar um tempinho ainda, né? Tem alguns conflitos de gerações, mas é um caminho, né, que eu acho que vamos continuar seguindo. Lívia, queremos agradecer a sua participação hoje aqui. Esperamos nos ver numa próxima oportunidade, está bem? Foi muito legal estar com você e ter todas essas informações que você passou para a gente. E agora vamos a mais uma matéria. A capacidade multitarefa das mulheres é entendida como a capacidade de fazer várias coisas bem e ao mesmo tempo. As mulheres podem não compreender porque é que nunca tiveram problema em seguir o enredo de um romance, mantendo o registro do tempo em que a comida está ao fogão, preparando a roupa que irão usar para trabalhar no dia seguinte, verificando os trabalhos de casa dos seus filhos e respondendo a um telefonema, tudo ao mesmo tempo. Em contraste, os homens são treinados para desempenharem as suas funções sequencialmente, concentrando todo o seu potencial numa tarefa específica. Por esta razão, baixam o volume do rádio antes de estacionarem, pedem aos seus filhos ou esposa para falarem mais baixo antes de atenderem o telefone e ficam completamente surdos se falarem com eles enquanto assistem ao seu jogo de futebol. O neurologista da Universidade da Califórnia, Roger Gorski, diz que o corpo caloso do cérebro feminino, que serve como via de comunicação entre os hemisférios do cérebro para que trabalhem em conjunto, é mais espesso do que o cérebro masculino e tem mais 30% de ligações. A sua investigação também afirma que o estrogênio, a hormona feminina, ajuda a estabelecer maiores ligações entre os dois hemisférios. As mulheres são menos afetadas do que os homens por interferências externas quando estão empenhadas numa tarefa e as hormonas parecem ser as culpadas por isto. O estrogênio inibe respostas inadequadas e melhora o controlo cognitivo. Isto explicaria a capacidade multitarefas das mulheres,
Devido a isto, as mulheres são mais fluentes na fala. O seu maior número de fibras nervosas entre ambos os hemisférios é a razão pela qual as mulheres são capazes de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Mas tenha cuidado, a capacidade multitarefa das mulheres tem o seu lado negativo. Ter um corpo caloso mais espesso e hemisférios hiperligados significa também que existe uma grande confusão quando se trata de distinguir a esquerda e a direita. Se uma mulher estiver no lugar do passageiro e o guiar para que lado deve de seguir, é provável que indique em mais de uma ocasião que deve ir para a esquerda e apontar para o lado direito. Se é uma daquelas pessoas que ouviram toda a sua vida que as mulheres são multitarefas e brincaram com o mito clássico de que um homem não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, siga-nos aqui em Rompendo o Silêncio. E já voltamos de mais uma matéria e nessa tarde também temos aqui com a gente a Tamires, que é neurocientista e também irá responder umas perguntinhas que separamos para você. Tamires, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos pela sua participação. Já temos a primeira tarefa, a primeira pergunta para você, Tamires. E aí, qual o modelo de mulher ideal no mundo de hoje? O modelo de mulher ideal é aquele que faz sentido para a própria mulher. Né? Qual é o modelo de mulher ideal para a Cíntia, para a Sara, ou para as mulheres que estão nos assistindo? Aquilo que faz sentido para essa mulher, né, experienciar. Eu, por exemplo, sou uma mulher que tem uma empresa, tem um filho para cuidar, gosto de estar em diferentes ambientes, né, cuidar da minha carreira, como também do lar. Mas eu tenho alunas que, por exemplo, tem uma que há 12 anos deixou a sua carreira para unicamente cuidar da casa, cuidar do lar. E hoje, para ela vive esse modelo de mulher ideal. É o que faz sentido para ela, é o que a faz feliz. Então, acredito que o modelo de mulher ideal, através do autoconhecimento, cada mulher, né, deve encontrar o seu. Olá, Tamires, boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Muitas vezes na sociedade é exigido que as mulheres sejam perfeitas e às vezes nós mesmos exigimos isso de nós mesmos. Isso pode causar depressão? Sim, a partir do momento que eu exijo, talvez, ser algo que não faça sentido para mim, né, ela tem um pouco a ver com a primeira questão. Se eu desenvolvo atividades que façam sentido, que são ideal para mim, né, isso vai me ajudar a produzir serotonina, dopamina, ocitocina, noradrenalina. Então, atividades que me fazem ter o bem-estar. E eu gosto, né, dessa atividade de estar cuidando da minha carreira e da casa. Isso, eu sempre que estou produzindo serotonina, dopamina, isso me traz bem-estar. A minha aluna, por exemplo, gosta de cuidar das rotinas da casa e ali ela está desenvolvendo serotonina, dopamina, ali ela tem um bem-estar. Sendo perfeita, né, daquele jeito dela e eu perfeita do meu jeito, isso não vai ter a depressão, né? Mesmo eu fazendo diversas atividades ao mesmo tempo, né? Mas se eu começo a fazer atividades para entrar em um modelo de perfeição para o outro, não faz sentido para mim. Essas atividades não me trazem bem-estar. Aí eu vou diminuir a produção de serotonina, dopamina, ocitocina, e sim, vai gerar depressão. Sim. E ser uma mulher multitarefa pode causar problemas de saúde, como a ansiedade, o estresse, a fadiga, etc. Sim. É importante, né, estar atento a algum sinal, né, e buscar ajuda. Eu acrescentaria também abuso de álcool, drogas, né, ou dependência química, que seja medicamento, enfim, qualquer dependência química. Porque quando há esse excesso, né, de atividades, de informações, pode gerar, sim, né, como se fossem essas fugas, ou desenvolver a ansiedade, a depressão. Então, é importante observar esses sinais e buscar ajuda, né? E também simplesmente separar o tempo para si, para fazer atividades que geram prazer. Então,
por exemplo, agendar uma massagem ou praticar algum esporte que gosta, né, que gosta de fazer, não porque tem que fazer para o corpo. É importante, sim, fazer algumas atividades. Né? Eu, por exemplo, não gosto muito de fazer academia, mas eu vou algumas vezes na semana, porque eu sei que é importante para o meu corpo. Mas eu gosto de praticar beach tênis. Então, uma vez na semana, fazer esse esporte ali, eu sei que é unicamente por prazer. Né? Então, ter esse momento, né? Então, utilizando esse esporte, ou também fazer uma massagem como um mecanismo para não deixar essa mulher multitarefa que sou, para que eu não desenvolva, né, depressão ou outras doenças a partir de ser uma mulher multitarefa. Então, sim, a resposta é sim, é importante então estar atento a esses sinais e buscar ajuda, né, ou começar também simplesmente a separar um tempo para si, para fazer atividades que gostam, pintura, enfim, essas atividades. Então, Tamires, até que ponto é verdade esse mito, né, que existe, que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Cientificamente, não há nenhuma verdade nesse mito. Anatomicamente, o cérebro de ambos, né, os gêneros é igual. Recentemente, alguns pesquisadores alemães também colocaram grupos de mulheres e homens para desenvolver várias atividades ao mesmo tempo, enquanto eram monitorados, e a velocidade e a precisão em que desenvolviam essas atividades era basicamente a mesma. O que acontece é que nós vamos desenvolvendo habilidades ao longo do tempo e com isso as mulheres vão ficando mais refinadas, né, em desenvolver várias tarefas, porque foi algo que elas começaram a fazer, né, decidiram fazer, né, ou foram intuídas a fazer. Mas se um homem também se dedicar a fazer diversas atividades ao mesmo tempo, ele também vai desenvolver, né, essa habilidade. E assim, a gente sabe que, tanto como você explicou, tanto o homem quanto a mulher, tendo essas habilidades, eles vão conseguir fazer várias coisas também ao mesmo tempo. Mas até que ponto isso pode ser saudável? Novamente, né, voltamos ao autoconhecimento. É importante estar atento a algum sinal, né, de depressão, de estresse, ou, como eu disse, abuso de substâncias químicas, e buscar ajuda. Né? Não só ter multitarefa, como outras questões, né, mentais, emocionais, podem desenvolver, né, essas doenças, essas fugas. Então, a qualquer sinal é importante, né, buscar ajuda, desenvolver novos hábitos, novas atividades. E Tamires, nós mulheres temos que aprender a delegar as tarefas, no caso. Ficou fácil? Sim. É importante, né, aprender, né, desenvolver também essa habilidade de delegar. E cada mulher, né, como cada ser, é único, né, é único e complexo. Então, cada mulher deve identificar qual é o momento e qual atividade ela deve delegar. Então, isso parte muito também desse autoconhecimento e de entender, nossa, não está ficando pesado aqui, eu acho que vou chamar alguém para me ajudar em casa, não trabalho precisando de alguém para atender aqui os agendamentos. É a partir desse autoconhecimento, de sentir, não, está ficando pesado, já não está sendo prazeroso fazer essa atividade, então está na hora de eu desenvolver uma outra habilidade, colocar alguém aqui para me ajudar. Então, basicamente isso. E confiar, né, que a pessoa vai fazer aquela função que deveria de ser sua função. É capaz da pessoa fazer, muitas das vezes, até melhor que nós mesmas, né, se a gente confia e delega a tarefa. Você teria algum conselho para deixar para as nossas ouvintes nessa manhã, nessa tarde, Tamires? Eu gostaria de deixar conselho que eu gostaria de deixar é esse de olhar muito mais para si. Em vários momentos nós queremos fazer tudo, né, para os outros, enfim, cuidar dos outros, mas separar um momento para si, né,
quando finalizar esse programa, parar alguns minutinhos, fechar os olhos e se perguntar, né? Como eu estou me sentindo? O que é que eu estou sentindo desenvolvendo essa ou aquela atividade? Eu estou gostando de estar aqui? Estou gostando de desenvolver isso? Então, esse trabalho, né, de autoconhecimento, com essa simples pergunta, né, vai fazer com que essas mulheres, e eu também me coloco, em vários momentos eu também me faço essas perguntas, né, a entender como estão se sentindo, né, se é um momento de começar outras atividades ou não, né, um momento de autocuidado, de auto-amor consigo mesma, né, e aí sim, dessa forma, conseguiremos também cuidar dos demais, da casa, da família, dos funcionários, olhando primeiramente para si, para o seu bem-estar, né, para a sua felicidade, o seu bem-estar. A gente vai assistir uma matéria e já voltamos com você, tá bem, Tamires? Vários estudos comprovam-no. Um estudo da Royal Society Open Science confirmou o eterno debate sobre se as mulheres são mais ágeis para realizar várias tarefas ao mesmo tempo do que os homens. Kim Kelly e os seus colegas do Centro de Lesões da Medula Espinal no Hospital Universitário Paul West, em Zurique, conduziram uma experiência para ver o funcionamento do cérebro em ambos os géneros. O estudo envolveu a leitura de diferentes nomes a cores num ecrã enquanto se caminhava numa passadeira. A dificuldade era que a cor era escrita numa cor diferente do texto, ou seja, as palavras azuis eram lidas a verde e assim por diante com outras cores. Os peritos observaram que muitos dos homens deixaram de mexer os braços enquanto caminhavam, enquanto nas mulheres com menos de 60 anos de idade não houve mudança. Este teste exigiu maior esforço no lado esquerdo do cérebro, que controla o lado direito do nosso corpo, pelo que os peritos queriam ver se submeter o hemisfério esquerdo a outra tarefa afetaria o balanço do braço direito ao caminhar. Descobriram que as mulheres com menos de 60 anos, que ainda não tinham atingido a menopausa, eram imunes a este efeito. Os investigadores da Escola Superior de Economia de Moscovo revelaram que os cérebros dos homens precisam de mais esforço e tempo para realizar várias tarefas ao mesmo tempo, isto porque desde a pré-história os homens eram caçadores, pelo que os seus cérebros estavam concentrados numa tarefa, e as mulheres, por outro lado, eram forçadas a fazer mais tarefas ao mesmo tempo, tais como cuidar de crianças em casa e recolher os alimentos. Em suma, as mulheres acham mais fácil do que os homens mudar a atenção de uma tarefa para a outra, uma vez que os cérebros femininos não utilizam recursos adicionais em comparação com os cérebros masculinos. Mas cuidado, mulheres, de suportar por dias, semanas e meses tantas atividades e responsabilidades, porque chega uma altura em que a própria vida diz basta. Muitos acreditam que o objetivo de uma mulher é ser multitarefa a todo o custo, e isso é totalmente falso. Há algumas fórmulas para equilibrar a vida de uma mulher que quer fazer tudo sozinha. 1. Aprender a delegar a crianças, a colegas de trabalho, ao marido, aos avós, a um vizinho, a amigos. 2. É verdade que as mulheres têm uma grande capacidade para uma visão global das coisas. É necessário aproveitar ao máximo, mas é preciso dar a si própria o tempo adequado para cada um deles. 3. Dar um sentido à sua vida e ordenar os seus objetivos de acordo com esse sentido. 4. Seja humilde o suficiente para admitir que não pode fazer tudo. 5. Pense numa atividade que lhe dê uma pausa e reserve tempo para ela todas as semanas. Considere esse tempo intocável. 6. Distinguir o importante do urgente. E 7. Confie nos outros para levar a cabo a tarefa que considere indispensável. Ser uma mulher que está em tudo não significa que tenha de o fazer sozinha. Chamar ajuda externa não será sinónimo de não poder fazê-lo. Ser uma mulher multitarefa permite-lhe desenvolver-se em múltiplos papéis, mas nunca esquecer quais são as prioridades na sua vida.
Até aqui já podemos perceber que o quê? Todo aquele mito que ouvimos a nossa vida toda, de que a mulher ela tem mais habilidade, mais facilidade para poder fazer várias coisas ao mesmo tempo. Assim, não é verdade, né, Cíntia? Mito, né? Esse tempo todo. Foi todo um mito, tudo programado, tudo colocado desde a nossa infância ali, a habilidade de fazer as coisas, fazer com perfeição e etc. Exatamente. E a gente fez uma atividade, né? Fizemos uma atividade aqui com um casal, foi um homem, uma mulher, e eles cumpriram esse jogo, né? Podemos dizer assim, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e estávamos com o cronômetro, né? Para ver quem faria mais rápido. E temos aqui a Tamires, que está conosco, né? Ainda. Oi, Tamires. Então, fizemos essa atividade e queríamos que você desse uma olhada e, na sua visão, né, científica, desse pra gente a conclusão, pelo menos de como foi executado, né, essas tarefas. As atividades são cuidar de um bebê, atender um telefone, atender a porta, tudo ao mesmo tempo. Por favor, veja conosco.
Então, Tamires, você viu aí, né? Ficou com a mulher 1 minuto e 48 e com o homem 1 minuto e 57, né? Ela conseguiu cumprir as atividades num tempo melhor e ele um pouquinho depois. E você viu que ele tinha que cuidar do bebê, da comida, trocar fralda e ficou um pouco meio confuso. O que você fala um pouquinho pra gente sobre essa atividade? Existe algo chamado neuroplasticidade. O nosso cérebro ele está em constante mutação. À medida que vamos criando novas conexões neurais, vamos desenvolvendo neurônios, o nosso cérebro vai ficando complexo, os nossos comportamentos também e os nossos resultados ou habilidades também vão ficando mais complexos. Se nós formos observar o período da pré-história, onde os primeiros humanos, os primeiros seres da nossa espécie surgiram, moravam em caverna, tinham ferramentas feitas de pedras, enfim. E hoje, nós vamos observar toda essa evolução. É uma evolução também cerebral. Então, vai ficando tudo mais complexo, os movimentos, comportamentos. Então, vejamos os edifícios, as pontes, toda essa tecnologia está ficando mais complexo à medida em que o cérebro também vai evoluindo. Então, à medida que a mulher ela vai desenvolvendo essas multitarefas, ela vem desenvolvendo ao longo da história, não porque isso já vem inerente ao ser, mas ela passou a desenvolver como uma nova habilidade. E, então, com isso, à medida em que ela vai desenvolvendo essa habilidade, isso vai ficando mais refinado. Então, eu ouso também dizer, baseada na plasticidade cerebral, baseada no estudo da neurociência, que as mulheres que continuarem, decidirem desenvolver várias atividades ao mesmo tempo, se elas decidirem como um modelo ideal para elas, isso, à medida em que for passando o tempo, essa habilidade vai ficando mais refinada. Então, a precisão com que ela faz os movimentos e o tempo vai ficar cada vez melhor. Não só a mulher em si, mas o homem que decidir também desempenhar isso, porque nós estamos falando do desenvolvimento cerebral. De ambos são iguais. Mas, à medida que a pessoa decide desenvolver determinadas habilidades, isso vai diferenciando dos outros seres. Sim, vimos no vídeo, no jogo, que ela conseguiu realizar todas as tarefas um pouco mais assim, calma, uma coisa de cada vez, vai dar tempo, vou conseguir fazer tudo. Já o homem, ele ficou, meu Deus, por onde começar? Tanta coisa ao mesmo tempo para fazer, ficou um pouco meio que nervoso, mas é a falta da habilidade de praticar várias coisas ao mesmo tempo. E aquela tarefa nem é tarefa mesmo para homem, Na verdade, poderia ser, mas devido a um contexto que vem sendo inserido, como a Lívia disse, perfeitamente no início, então nós fomos ensinados dessa forma. Então, acabou que fomos desenvolvendo essa habilidade e eles foram desenvolvendo mais para o outro lado. Mas isso não tem nada a ver com o gênero, é mais com a escolha ou a intuição de desenvolver aquela habilidade. Tamires, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Olha, esclareceu as nossas perguntas, tirou as nossas dúvidas. Foi muito bom ter você hoje, essa tarde, aqui com a gente. Até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. É complexo, trazer um conhecimento da neurociência para falar desse tema, mas é incrível vocês abrirem esse espaço para todas nós mulheres estarmos também indo ao nosso próximo nível. Então, parabéns ao programa e obrigada. Vamos assistir ao nosso testemunho que separamos para você e depois voltamos com o Momento Rompendo Silêncio. Eu sou Ana Fernandes Ribeiro, sou de Lousada. Tive 5 anos e tal com depressão, estive muito medicada, eu não tinha cabeça para nada, tudo que eu via no lixo, tudo me agradava,
Eu trazia tudo, o meu marido às vezes dizia-me: "Oh mulher, para que é isto?" Eu digo: "Se deixa estar que tudo faz jeito." E eu guardava tudo, tudo. Roupas, tudo. Flores, então, não falemos. Não podia haver uma flor em lado nenhum. Que eu, se eu pudesse ir buscar, eu ia. Não tinha cabeça para fazer de comer, eu não tinha mesmo cabeça para nada, nem para arrumar, nem nada. A depressão fazia em mim, quer dizer, chorava muito, gritava, mas era um berrado exagerado, porque era mesmo, eu desmaiava. Não me arranjava, às vezes o meu marido assim: "Mulher, vai tomar banho." Eu digo assim: "Eu estou limpa, eu estou suja, eu estou limpa." Eu não tinha jeito para nada, para nada, para nada, nem para trabalhar com ele, nem para ele tinha jeito nenhum. Nestes 5 anos eu tomei muita medicação, eu tomava 16 por dia. E mesmo com eles eu não dormia bem, tinha pesadelos, tinha tudo. E este sofrimento durou 5 anos, eu andei no Dr. João Paulo, que é um psiquiatra, tinha alturas que ia de 2 em 2 meses, outras vezes ia de mês a mês. Era sempre 100 e tal euros cada vez que eu ia lá, gastei muito dinheiro. O meu marido assim: "Ai mulher, Deus me livre, tanto dinheirinho que a gente gasta no médico, eu não te vejo melhoras nenhumas. Eu cada vez te vejo pior." Tentei-me matar, aqui na minha cozinha, com a faca. Tive mesmo com a faca encostada aqui na garganta, mas depois pensei nos meus filhos e nos meus netos e disse: não me mato. O meu nome é Daniela, eu sou nora da Dona Ana. Ela tinha a casa num caos, que ela guardava tudo que via, ela guardava tudo. Ela era triste, ela começou-se a meter em casa, ela não saía assim muito, ela não se arranjava, ela não limpava a casa. Não tinha sentido a vida dela, ela não fazia o comer, ela andava mesmo drogada, porque a cara dela, ela chegava ali e ficava assim, era esquisito, porque ela estava mesmo drogada, porque ela não era a minha sogra, que eu conhecia há muitos anos, e não era ela. Que eu chegava aqui e até metia dó à casa dela, sempre, ela que tinha sempre tudo arrumado, deixou de ter. Ela que fazia tão bem um comer, já não fazia mais. E isso começou-me a revoltar, e até depois, quando ela aceitou ir comigo para a igreja, eu fiquei muito contente. Desde que entrei na igreja comecei a sentir-me mais leve. Depois comecei a tirar os medicamentos completamente, não tomo mais medicamentos, não tomo mesmo. E acabou. Pronto, nunca mais tomei medicamento nenhum. A minha vida começou logo a melhorar. Logo. Em tudo. Eu tirei 26 sacos de lixo dentro da minha casa, que a minha nora está aqui, que pode dizer. Foi que mandou ajudar a arrumar. Foram 26 sacos de lixo de 100 litros. De 100 litros, daqueles grandes, daqueles sacos pretos, 26 sacos. E eu comprovo que ela está curada, porque ela está muito diferente do que era. Eu ajudei ela a limpar a casa, a gente tirou daqui 26 sacos de lixo. Ela está completamente diferente. Hoje estou bem, graças a Deus. Não posso ver, eu passo por um contentor de lixo, eu nem quero olhar para o lixo. Porque eu disse: posso ter lá o que tiveres, que eu não pego em lixo. Medicamentos nenhum, nem nunca mais. Peguei nos medicamentos. Já não fico dentro do quarto. Hoje estou feliz. Eu era, antes de apanhar a minha depressão, eu era uma pessoa limpa, arranjada, era limpa. Eu era menina que punha-me às 5 horas da manhã para arrumar a casa, para seguir como homem trabalhar. E trabalhadeira, que eu trabalhei muito. O médico que declarou a depressão crónica foi o mesmo médico que me deu o atestado que me estou curada. Então, você, amiga aí que nos assiste da sua casa, por muitos anos você tem tido esse fardo sobre você, mulher, de fazer tudo ao mesmo tempo, de que você tem de fazer, de que você tem de fazer, de que você tem de fazer, e se você não fizer, o mundo vai se acabar, de que precisam de você e de que você não tem tempo para você, tudo ali à sua volta coloca sobre você esse fardo tão pesado que você não consegue viver os dias leve, bons, agradáveis como ele deve de ser. Você não tem tempo para si,
Você até planeja fazer algo para si, mas nunca dá certo, porque você já tem aquelas tarefas suas diárias que você tem que realizar, porque foi lhe colocado desde a infância, foi nos colocados desde a infância esse fardo de que a mulher, ela tem que fazer sim, tudo. Mas hoje descobrimos que não. E muitas vezes você vem buscando, né, ser essa perfeição, esse modelo de mulher, né, que hoje em dia é dito que tem que ser perfeita, e você vem exigindo tudo isso de você mesmo. E isso vem lhe prejudicando, né, mentalmente, no seu interior, causando estresse, essa sobrecarga, né, causando ali a depressão, a ansiedade. Isso tudo não está fazendo bem para você. Mas a gente sabe, né, como esse testemunho que passou agora, essa senhora que saiu da depressão, a gente sabe que o Senhor Jesus, ele transforma vidas, ele faz tudo novo na sua vida. Então, ainda que você seja essa mulher em busca, né, dessa perfeição para o mundo, sobrecarregada de tarefas para ser excelente em tudo, e isso vem prejudicando o seu interior, o Senhor Jesus, ele pode sim transformar tudo em sua vida. E Ele vai, começando desde já, porque vamos fazer uma oração pedindo a Ele que nos dê essa capacidade. Então vamos fechar os olhos, vamos orar. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Pai, a Ti pedimos nesse instante, meu Deus, com fé, que o Senhor, meu Deus, visite a todas que nos assistem, meu Pai, nesse instante. Meu Deus, vai ao encontro de cada mulher, meu Deus, por essa mulher que por muitos anos, por muito tempo, ela tem tentado, meu Deus, atingir expectativas de muitos, meu Deus, mas ela não tem conseguido. Os dias vão passando, meu Deus, vão passando, e ela vem tentando, ela vem se dando melhor, meu Deus, no trabalho, melhor na sua casa, melhor para os seus filhos, mas, meu Deus, nunca é o suficiente, meu Deus, para as pessoas que à sua volta está. Ah, meu Deus, eu te peço que nesse instante o Senhor venha tocá-los, meu Deus, venha tirar essa carga, esse peso, meu Deus, esse jugo, porque a tua palavra diz, meu Deus, que o seu peso é suave, meu Deus, e o jugo é leve. Meu Deus, então faça isso, meu Deus, porque por mais que tenhamos muitas responsabilidades no nosso dia a dia, dê-nos dessa capacidade, meu Deus, de não só fazer por fazer, mas fazer com excelência, meu Deus, fazer porque temos que fazer, agradar, meu Deus, a nós mesmas, meu Deus. Espírito Santo, faz, meu Deus, aquilo que cada uma está te pedindo nesse instante. Abençoe essa mãe, essa filha, essa irmã, meu Deus, essa trabalhadora, essa avó, meu Deus, todas as categorias de mulher, meu Pai, seja da mais jovem à mais velha, meu Deus, eu te peço a todas, por todas que estão nos assistindo nessa tarde, meu Deus, toma a vida de cada uma em tuas mãos, meu Deus, e dê, meu Pai, da tua habilidade para que venhamos, meu Deus, exercer as nossas tarefas, meu Deus, de acordo a cada uma, meu Deus. Entregamos tudo em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. E por hoje é só. Deixamos esse aprendizado aí para você, amiga, essa reflexão aí, para que você pense durante o restante desse dia. Exatamente. E fica, mais uma vez, o nosso convite, né? A todas vocês que esteve conosco para nos visitar, nos participar de uma reunião aqui na 2420 da Free Street. Nos idiomas? Temos em português, a reunião principal no domingo é 9h30 da manhã, também temos reuniões em espanhol, a reunião principal é 9h30 da manhã, mas também tem a reunião 7 horas da manhã, no inglês, no primeiro floor, é 7 horas da manhã e 10 horas da manhã e 6 horas da
tarde. Se prepara desde já para que você consiga estar esse domingo aqui com a gente ou qualquer um outro dia da semana. Nos chame para qualquer pergunta, qualquer dúvida, um conselho, o telefone está aí na sua tela. Deus abençoe a todas vocês, nos vemos no próximo. Bye. Com a roupa só do corpo, Deus, eu vim pra confessar. Só sobraram algumas lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência, se eu sou o espelho da própria falência, com a alma pedindo socorro no fundo do poço. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar.
meu Deus, eu sei, vou conquistar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu